Bem-vindos ao InovaCast, o videocast do primeiro hub de propósitos do mundo, que conecta pessoas, líderes de comunidade, uma jornada de inovação, empreendedorismo consciente e transformação positiva do mundo. Como vocês podem ver aqui com a gente. Meu nome é Laís Azevedo, eu sou gestora de comunidades aqui da InovaCollab e hoje estou recebendo, reunida com mulheres maravilhosas que, entre elas, na verdade, conectam a educação. Nos seus âmbitos, nos seus ambientes de trabalho, nos seus conteúdos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sejam muito bem-vindas. Isso aqui é a importância da conexão, a importância da relação entre propósito e pessoas. Recebo aqui Camila Miranda, psicóloga, escritora e a mãe da Laila. Seja bem-vinda, Camila. Recebo aqui também a Aline, felicitadora, acertei? Mãe da Heloísa. E recebo a Euridice, essa maravilhosa que está aqui fazendo a tradução em Libras pra gente. Ela é gestora de projetos em acessibilidade e diversidade e a mãe da nossa querida Maria. Sejam todas muito bem-vindas. Eu vou pedir agora que vocês se apresentem e contem um pouquinho do propósito de vocês e da história de vocês relacionada à educação, que é o nosso grande tema hoje. Por favor, Camila. Sou Camila, sou psicóloga, sou escritora, sou mãe de uma garotinha de 9 anos e tenho um caminho na psicologia, da psicologia clínica, crianças e adolescentes, mas também já passei por escolas. E meu propósito é que a gente construa, que a gente faça um trabalho junto, né? Seja a criança e o adolescente e a família, seja o jovem adulto e a família, a escola e a família. É bem essa ideia de que juntos somos mais fortes, né? E que quando a gente tem clareza do que a gente quer com aquele trabalho, com aquele apoio, a gente vai fluir muito melhor. E sou coautora de livros para pais e alguns livros bem específicos na temática do bullying, né, que é um outro tema meu, e que aí a gente passa pela convivência, né? Os ambientes de convivência, o cuidado com o outro, a tolerância, o saber conviver e viver em sociedade. Eu acho que estou muito animada porque eu acho que assim, a gente se conhece aqui, então eu acho que o papo vai ser, com certeza, que será maravilhoso. Maravilha. Aline, por favor, se apresente. Pois, Aline Dias, sou felicitadora, né? Mãe da Heloísa, tem 9 aninhos. Eu sempre acreditei na mudança e na transformação por meio da educação. Além de, depois de ser mãe, ter outra faceta, né? A questão da educação, que tem um olhar também pelo outro. Eu sempre convivi e sempre me utilizei, né, dessa questão da educação. Trabalhei por um grande tempo numa instituição de ensino superior, coordenei um time de atendimento e vi a transformação, aqueles olhares lá, né? Tratava cada pessoa como única e corroboravam, né, com essa trajetória de sonhos realizados. Muito bem, obrigada, Euridice. Agora nos conte o seu propósito na educação, na acessibilidade e na diversidade, por favor. É um prazer estar aqui, né? Meu nome é Euridice Nascimento. Eu sou, por formação, professora. Então, eu tenho um lastro muito grande, assim, dentro da educação. Primeiro, venho de educação griot, né? Porque minha avó é um Yalorixá. Minha mãe se formou em magistério e gestora também de educação, né, em escolas. E eu fui por esse caminho. Me formei em letras, depois fiz um adicional em pedagogia, psicopedagoga. E quando eu encontrei a Libras, acabei me identificando muito e adentrei também aos estudos de Libras com educação inclusiva. Então, fiz pós-educação inclusiva, psicopedagogia, até chegar, né, metodologia do ensino superior e metodologia do ensino de Libras para o nível superior. Então, eu acabo transitando na educação desde as séries iniciais até o nível superior, pós-graduação. E como eu tive formação inicial também, já com os 14 anos, na área de administração, eu acabo hoje englobando a educação também no aspecto corporativo. Então, como é essa questão da acessibilidade, né, e da diversidade dentro dos meios corporativos? Então, minha missão hoje, um propósito maior, é sensibilizar o máximo de pessoas com vistas de um mundo mais inclusivo, mais empático, mais diverso, com essa base da acessibilidade. Então, a educação, ela perpassa, né, está aqui no sangue de todas nós. Aqui. Maravilha. A gente entende que a educação é uma carência, né, da sociedade em todos os âmbitos que foram citados aqui, desde da infância mesmo, sim, até os grandes aí numa pós-graduação, na universidade, e o ser humano, de maneira geral, carece de educação. E dentro desse contexto, eu vou pedir que vocês tragam, então, a visão de vocês sobre o que é educação. Por favor, Camila. Essa foi uma
Desafio é pegadinha, né? Quem é que vai definir o que é educação? Mas a ideia é que a gente fale com o conhecimento, com a base, mas também com o coração que tem a ver. Exatamente. Né? Então, vou trazer aqui como é que eu penso educação um pouco, né? E aí eu fui como psicóloga, né? As palavras me encantam, porque você trabalha na clínica com as palavras, né? E a forma como você fala do outro, fala sobre o outro, fala para o outro, faz muita diferença, né? Então, eu fui buscar a etimologia da palavra, né? Então, vou olhar aqui. Do latim, educare, educere, que significa conduzir para fora. Então, direcionar para fora. E a ideia é que, no sentido de preparar, do latim, a etimologia, preparar as pessoas para o mundo, para viver em sociedade, ou seja, conduzi-lo para fora de si, mostrando as diferenças que existem no mundo. E aí eu trago algo para a gente pensar um pouco, que acho que a Aline também, com certeza, na época do trabalho com o ensino superior, como que isso tem novas metodologias, teorias que por uma época são faladas, trazidas como bacana, depois elas são um pouco esquecidas, como não tem fórmula mágica para criar filho ou para a educação escolar e tudo mais, para a gente pensar assim, a educação anda lado a lado com a transformação social. Se a gente é colocado para viver em mundo, viver em sociedade, para sair daqui de dentro para fora e olhar esse mundo afora, para mim é claro que está lado a lado com as transformações sociais, ao mesmo tempo que ela pode ser transformadora da sociedade. Então, a gente tem que se tocar para o sentido que a educação que a gente tem hoje, ou a teoria que lá um tempo atrás era bacana, quem sabe ela está voltando hoje e isso acontece, ela traz a nossa cara da sociedade de hoje. Então, para a gente pensar como é que a gente apresenta essa educação, como é que a gente pensa ela, é o reflexo de hoje. O mundo está mais individualista, o mundo está mais cooperativo, qual é o nosso propósito aqui pelo Hub, pelo Colab, como é que a gente quer transformar? Para a gente não esquecer que ela representa nosso momento social e que a gente pode transformar, né? Mas aí eu consegui fazer uma definição, né? Botei aqui. Então, assim, para mim a educação é uma prática social e como prática social, que ela é feita na sociedade e pela sociedade, tem como objetivo o desenvolvimento dos seres humanos, das potencialidades, habilidades e competências para que a gente aprenda a conviver, mais do que conteúdo. Muito bom, muito bom. Educação não está, pelo que eu entendi da sua definição, eu acredito que seja o que todo mundo aqui pensa, não está resumida à escola, né? Ao conteúdo, ao português e à matemática, que é o grande problema e desafio das escolas, que os pais acham que aprendendo português e matemática os filhos estão educados. E deixam isso a cargo das escolas, né? Para que isso seja definido. Interessante. Boa definição. Vai puxar. Vamos lá. Por favor, Aline, traga a sua visão sobre o que é educação. Assim, eu acredito que a educação, assim como a Camila falou, é um contexto social que é feito por todos, né? Porque independente de a gente colocar a criança na escola, vindo lá da base, tem todo o papel de cada um para a construção da educação. Tem o papel dos pais, tem o papel da família, ou do tutor, tem o papel da escola, tem o papel do professor, da direção da escola, e todos têm que estar imbuídos na mesma causa, sabe? Formar aquele ser. Se a gente parar para pensar um pouco, a criança, quando vai para a escola, é o primeiro meio social onde não estão os pais. Então é onde, entre aspas, é colocado em xeque toda a educação que a gente dá em casa. E às vezes a gente não leva em consideração isso, sabe? A gente não, em casa ele não faz isso, meu filho fez isso, não fez. E aí fica aquele jogo de empurra, em vez de ter uma parceria escola, família, às vezes não se vê isso, vê responsabilizando um ou outro para tal situação com aquela criança, né? Então a educação, no caso, a formação daquela criança é feita de vários fatores, né? É uma combinação da sociedade. Então, eu acho que é responsabilidade dos pais, além de ver que escola colocar, ver em que meio está colocando os filhos. E o que eles estão refletindo em casa, o que eles estão fazendo em casa, que reflete diretamente na educação. Não tem aquele lema, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Tem toda uma construção de valores que é feito pelo exemplo. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso.
E para além disso, eu acho que no decorrer do papo a gente vai falar mais dos profissionais também, que eu acho que é outro pilar muito importante, né? Essa questão de olhar também o profissional dentro de todo o âmbito educacional, tanto profissional quanto escolar. Importantíssimo. Eurides, por favor, traga seu olhar, sua visão. Depois de uma aula sobre educação, falar sobre educação, fico até... Meu Deus, vou falar o quê? Mas assim, educação para mim eu comungo muito com os pensamentos, né, de Camila e de Elaine também, além nesse sentido. Para mim, a educação, ela é feita... Eu tenho uma vizinha, eu gosto muito desses exemplos coloquiais, que ela diz que se educa já na barriga. Sim. Então, educação é desde que se nasce, né? Porque educação, ela tem todo um arcabouço cultural, como bem a Aline falou. Sim. Então, para além, esse sujeito, quando ele vai para esse ambiente, né? Que ambiente é esse? Eu acho que a gente comunga muito sobre isso, né? Eu e Camila, a gente tem conversado muito, tem escrito alguns projetos na área da educação, e a gente comunga muito sobre isso. Que educação é essa? Então, a gente já tem Lucchesi que fala sobre educação por meio da ludicidade, por meio da graça, por meio... E onde é que a gente encontra verdadeiramente esse cerne de educação por meio da graça? É em casa, né? Eu falo por mim. Então, muitas pessoas que conhecem até Maria, enquanto Maria com 2, 3, 4 anos, ela estuda onde? Ela estudava em casa, né? Por mais que ela tinha a escola, como para mim é bem delicada, eu enquanto professora falar sobre isso, mas eu entendo que a escola ela é um meio de socialização, como bem a Aline falou. É lá que a criança ela vai socializar com os outros, vai se perceber enquanto indivíduo. Olha, eu tenho a minha cultura, eu tenho a educação herdada, né, pelos meus pais, mas para além disso eu tenho o outro. Então, o primeiro contato com o outro interage, então é um outro tipo de percepção de educação. Entretanto, a escola ela tem um valor que é servida, a gente sabe como é que surge a escola, né, toda essa historicidade, ela serve muito para interesses também sociais, né? Então, assim, e aí Camila falava sobre como é essa escola do nosso tempo. E pós-pandemia a gente começa a refletir mais ainda, que educação é essa? Porque nesse período pandêmico, eu vou fazer esse recorte aqui rapidinho, a gente teve a educação por tutoria dos pais. Sim. E a gente consegue ver hoje que essa educação, ela teve seus benefícios, né, teve seus malefícios, mas a gente percebeu, de certo, que a escola, ela tem essa função. Foi o atestado de que a escola tem uma função de socialização. Até porque não é só matemática, não é só português, mas é sobre a visão, formação daquele sujeito, e ele vai saindo do seio enquanto educação infantil, né? Ele vai saindo do seio enquanto educação fundamental 1, fundamental 2, ele vai adentrando, só que ele vai levar aquele cerne, aquele gene da educação até o nível dele de estar no nível corporativo. E hoje a gente vem falando sobre um outro tipo de educação, né? Que é a educação do humano skill, ou do soft skill. Onde é que a gente aprende? De onde é que vem o soft skill? De onde é que vem esse human skill? Basicamente, da base, que é a base que a gente chama, que é a educação familiar. Então não tem como. E a gente vai ver também, historicamente, né? Eu vou aqui porque eu me emociono muito falando sobre essa educação de base, né? Então, a gente vê historicamente que não existia a instituição escola. Era tutoria, né? Você tinha um tutor, geralmente eram monges, né? Os filhos eles eram levados para esses espaços, onde era ensinado não matemática e não português, mas era ensinado valores. Né? Os valores dele enquanto sujeito no mundo, o que ele iria prestar, e servia como continuidade de uma corporação que era a família. Então, aquele sujeito era formado para ter as éticas religiosas, mas que ele iria servir à família. E tinha essa base toda familiar. Então, a educação, para mim, não tem uma outra definição como carinho, afeto, exemplo, valores, e isso é a base, né? Então, tem muitas pessoas que defendem, inclusive hoje, o homeschooling como algo interessante, algo que dá certo. Então, claro, a gente não vai entrar nessa discussão, mas a gente acaba passando e validando que a partir do momento que você tem uma educação familiar que favorece, né, esses soft skills, esses human skills, a gente vai ter líderes mais conscientes, né? De que o outro é o outro, líderes mais diversos, líderes mais inclusivos. Cada vez mais que você leva essa criança, esse sujeito para experiências de mundo, ele vai percebendo que ele tem que sair daquele umbigo porque existem outras pessoas além dele,
Então, uma educação com base em experiência, né, humana, essa seria a maior definição, assim, para mim. Eu acho, então, que agora eu vou trazer uma polêmica. Vou aproveitar esse gancho. Tá, mas então a gente vive agora numa sociedade que precisa ser transformada positivamente. Uhum. E a gente fala muito sobre essa educação e, infelizmente, ainda somos poucos para que a gente consiga mudar esse mundo, essa visão sobre educação no mundo de uma maneira geral. E a gente faz como, então, diante do mundo que a gente vive? Essas pessoas que vieram antes de nós, que não tiveram essa educação, que não construíram essa visão que a gente está tentando agora e vamos conseguir fazer de transformação positiva para o mundo. Como é que a gente lida com a educação dessas pessoas que não estão mais na base, não são mais as crianças, que a gente pode conseguir construí-las desde o início? São pessoas que já se construíram com essas visões arcaicas, com essas visões pouco educadas, para não dizer mal educadas. Como é que a gente faz isso? Vou fazer uma provocação. Nós nos conhecemos aqui, então, para quem está assistindo, a Inova é isso que a gente vive aqui. Sim. As pessoas se conhecem, quando se conhecem pouco, faz a brincadeira com a primeira que se conhece há mais tempo, e depois os outros, né? Então, eu vou fazer uma provocação, assim, segue Aline e Euridice tem uma experiência muito bacana do mundo de empresas e tudo mais, e aí depois, porque a minha cabeça aqui tá mil, aí a gente volta um pouco para a gente pensar no desenvolvimento e nas famílias. Sim. Porque enquanto eu Euridice falava, eu pensei assim, a educação de hoje, como é que está? Hoje as empresas estão tendo que talvez, não só desenvolvimento profissional de tecnologias, de conhecimentos, não só técnico, vendas, né? mas estão pedindo muito mais, tanto um desenvolvimento dessas soft skills, as habilidades humanas, mas também, muitas vezes, junto com isso, um acolhimento das próprias singularidades de cada um. Quando você fala de inclusão, também precisa ter um ouvido, que não é fazer psicoterapia em empresa nem nada, mas é ter um ouvido de acolhimento, e isso tem um efeito terapêutico. Depois a gente até conversa do que é. Mas eu acho que é justamente isso, essa transformação, né? As pessoas que não tiveram acesso, talvez, a isso, né, há um tempo atrás, agora estão sendo demandadas. Demandadas, né? E vocês têm que dar conta de educar um povo grandão. Como é isso? Das organizações. Sim, eu acho muito pertinente a fala da Euridice e a fala também, a provocação agora da Camila, nesse sentido, porque, de fato, hoje a bola da vez é soft skills, aí tem alguns que falam human skills, e aí eu vou para happiness skills. Eu acho que tem que, de fato, implantar não só uma cultura de desenvolvimento socioemocional nas empresas, que hoje é fator estratégico da empresa. Eu entendo que hoje você cuidar do seu colaborador, você entender que ele é importante dentro de uma organização, inevitavelmente isso reflete lá no final das contas, se você for fazer um balanço e vindo para a contabilidade, vai ser um reflexo positivo, não só na questão social da empresa, mas também na questão do lucro da empresa. Eu acho que isso é um fator estratégico, sabe? Hoje, querendo ou não, as empresas estão voltando para esse cerne de prestar atenção nos seus colaboradores. Os líderes, eles têm que ser líderes, eles têm que ser condutores, têm que ser ponte. Outro dia, eu até conversando com a Jussara, eu falei, Jussara, você é ponte. E, de fato, os líderes têm que ser isso, tem que ser um facilitador, ele tem que ter aquele senso de dono. E como que eu vou preparar um ambiente de trabalho para isso? Então, eu tenho que ter esse ambiente de trabalho. A gente tem algumas discussões que falam felicidade no trabalho, é possível ser feliz e trabalhar no mesmo lugar. E eu acho que a empresa, por mais que tenha uma responsabilidade pessoal, porque a felicidade é muito pessoal, a alegria é muito pessoal, a empresa tem que estar consciente e preparar aquele ambiente para que o colaborador se sinta assim. E eu acho que a partir daí, prestando atenção nos seus colaboradores, nas habilidades sociais, ainda tem muita gente com pensamento arcaico, que a Laís bem trouxe aqui, mas eu acho que vai ser questão de sobrevivência das empresas. É um fator de sobrevivência das empresas. Então, por mais que eles, às vezes, não queiram olhar para isso de uma forma social, vai ter que olhar de uma forma estratégica também. Eu gostaria, almejo, estou aqui na corrente do bem, enquanto felicitadora, estudando psicologia positiva, happiness skills, né? Para além de ter um desenvolvimento social, a pessoa ser feliz trabalhando no mesmo lugar, eu entendo que a sensibilidade do gestor tem que ser
para além do lucro, mas o reflexo, inevitavelmente, vai ser a conta positiva no final. Entendo, Euridice. Como é que traz isso, trabalhando também agora nas organizações, essa visão sobre essa necessidade de educar jovens adultos? Eu gostei, jovens adultos. Gente, eu estava aqui escutando, né, que a gente começa a escutar e começa a reelaborar e começa a se inquietar e começa a perpassar. É delicado. Eu, da minha ponta, dessa ponta aqui que eu fico pensando, né? Porque o que eu me proponho enquanto propósito é sensibilizar o máximo de pessoas, ou educar, hoje eu comecei a repensar, né? Sensibilizar ou educar o máximo de pessoas com vistas em acessibilidade, né? E pensando nesse mundo mais empático, mais diverso, mais inclusivo. Mas como fazer isso? A gente está falando na linguagem coloquial, a gente está falando de cabeça grande, né? É uma cabeça que ele tem a estratégia, mas para além disso tem o modismo. Eu estou tendo muito cuidado para falar, eu acho que eu estou indo nesse caminhar assim, bem retórico, porque a gente vive uma onda do SD. E essa onda do SD, ele tem como pano de fundo a questão da reputação. Então, eu digo que sou um líder consciente, e aí eu estou pensando nessa questão de ter pessoas com deficiência no mercado de trabalho, né? De ter um tradutor intérprete para traduzir seus eventos, seus fóruns, de ter materiais como, por exemplo, a Inova, né? Que tem todo esse cuidado de fazer com que esse material seja acessível. Ok, mas para além dessa sensacionalismo, vamos dizer assim, eu estava tendo cuidado, mas agora já esculachei. Desse sensacionalismo em relação à acessibilidade, em relação à diversidade, a gente vê núcleos sendo criados o tempo inteiro nas empresas, núcleos de acessibilidade, núcleos de diversidade, né? Núcleos de equidade, são tantos nomes. Inclusão, a gente tem aí as agendas todas, a agenda 2030, a gente tem as ODS, aquela coisa bonita, projetos, né? Mas quando chega nas corporações, cadê a felicidade? Como é que essa cultura empresarial ela é disseminada de forma acessível? De que forma realmente eu, enquanto líder, eu saio dessa cadeira, né? A Lilian fala muito sobre isso. Esse líder sentado nessa cadeira, ele tem o poder de assinar e dizer, não, eu quero. Mas como incluir essas pessoas a ponto de que elas se sintam pertencentes daquele espaço e para além do lucro? Eu acho que o lucro, como você bem falou, ele é inevitável quando se tem felicidade. Né, quando a pessoa se sente pertencente. Mas, ainda assim, eu volto para o meu propósito, sensibilizar. Como é que se propõe educar ou sensibilizar? Educação, como é que se propõe educação para líderes, né, que ele tem lá um demonstrativo de resultados. Eu, por exemplo, tenho tido alguns desafios, né, de projetos, a gente tem projetinhos, né, metas pequenas, metas médias e metas grandes. Então, dentro de um dos meus projetos, tem essa questão de estar junto das empresas, em gestores de RH, e levar workshops e pensar nesses vieses inconscientes, pensar em boas práticas em acessibilidade. Sim. A primeira coisa que vem é, eu quero um apoio para fazer um grande projeto. Mas o grande projeto é olhar no olho do outro e dizer bom dia. Exato. Esse outro não independe dele ser uma pessoa com deficiência ou não. Então, quando se pensa em acessibilidade, se pensa nessa questão de caminho tátil, como é que um cadeirante ele vai perpassar lá. Mas a atitude, a gente tem a barreira, eu nem estou trazendo um recorte legal para as questões, mas a gente tem a barreira, várias barreiras. Comunicacional, ou seja, a pessoa ela não compreende o que eu estou falando aqui agora, vai ter a tradução de Libras, né, abaixo, mas a janela de Libras, mas a pessoa ela não compreende, a gente chama isso de barreira comunicacional. Se uma pessoa, né, como a Eli, por exemplo, fosse acessar esse espaço e não tivesse a questão do elevador, a gente iria dizer que existia uma barreira arquitetônica. Se ela não tivesse, né, móveis que facilitassem seu translado, sua mobilidade aqui, seria uma barreira arquitetônica. Mas a barreira maior é essa barreira da cabeça, vou dizer assim, né? A barreira atitudinal, da vontade de fazer. E essa vontade de fazer vamos, né, aos poucos. E chegar nesses líderes de RH e falar para eles sobre isso é uma sementinha, porque eles vão ter que passar de uma forma de que os líderes, né, seus líderes, eles possam dizer, tudo bem, vamos fazer isso. Então, é um processo, hoje eu vejo que é um processo muito mais de emocionar.
dizer que é possível. E muitas vezes eu provoco, e se fosse você? O nosso corpo, ele é uma máquina, então quanto mais tempo a gente tem de vida, né, essa máquina ela vai sofrendo as reações, né, as reações naturais. Então, bom, aí a pessoa, Deus é mais. A gente pode, a qualquer momento, perder a audição, ter uma doença degenerativa e perder. E se fosse você, enquanto líder gestor, né? Se fosse você, como você gostaria de ser tratado? Pode por um acidente, a gente tem empresas aí que tem esse fator, né? Esse fator de acidentes, de prevenção de acidentes. Mas se fosse você nesse espaço, né? E aí existe um afastamento, e aí tem essa questão também da pessoa com depressão, com burnout, tá? Tem um afastamento. Quando esse sujeito volta, como é o tratamento desse sujeito? Ele é relegado a colocar num canto, existe Na verdade, desculpe te interromper, mas eu acho que a acessibilidade, o que você está querendo trazer pra gente, é que não é só para pessoas com deficiência, né? Não. É ser acessível de uma maneira geral. E ampliar um pouco, pessoal, a questão que a gente... aqui na Evo Nova a gente tem a possibilidade do contato, mas tem muito mais gente lá fora do que o que a gente já conseguiu agregar aqui dentro, né? Então a gente pensa, Euridice, me ajude. Então, assim, a questão do cadeira de roda, até uma questão de mobilidade física, vamos pensar assim, uma questão da muleta, uma pessoa mais velha com uma limitação física, uma questão de visão, auditiva, uma habilidade cognitiva reduzida ou aumentada, porque também te deixa com dificuldades de relacionamento social, né? Possibilidade que mais... Mas acho que é indo além disso, ou algumas síndromes ou situações mais características, autismo, síndrome de Down, dislexia. Porque alguém pode ter dislexia, você não sabe, né? Sim, né? Exatamente. Mas não é só isso, né? Quando você está falando, quando o Euridice traz a... Mas acho legal falar da acessibilidade, porque ainda assim a gente não pensa nesses que eu descrevi aqui. Ainda assim a gente... Hoje a gente tem a compreensão limitada, não foi que eu falei? Na minha compreensão limitada eu pensava assim... Meu raciocínio ainda melhorou, ainda está limitadinho, já melhorou, não foi? Pela convivência e pelo aprendizado. Sim, não, eu acho interessante trazer essa visão de acessibilidade, que é importantíssima para essas pessoas com as deficiências, com as limitações, qualquer que sejam, mas eu acho que o olhar de Euridice tratando de diversidade para trazer acessibilidade até para uma questão emocional, para uma questão... Para uma questão... A consciência. Exatamente. E ouvir as pessoas. Acho que ela trouxe muito a questão da comunicação, que eu acho que isso é um dos grandes gaps de qualquer lugar, de qualquer relação, de qualquer coisa, é a comunicação. Porque o que eu falo não é necessariamente o que você entende. Então a gente precisa ter essa linha do que significa cada coisa para você. E até se dedicar, né, Laís, à comunicação. Porque às vezes, eu falo às vezes de escutatória, a gente tem vários cursos de oratória, mas escutatória tem poucos. Fiz uma pesquisa vasta a respeito de escutatória. E hoje a nossa atenção é muito difusa, né? Eu tô aqui, eu tô pensando aqui, Sim. Sabe? Não tô prestando atenção, né? Não tá ali, de fato, não tá prestando atenção naquele colaborador. Quantas vezes você chega numa sala corporativa, chega um colaborador e o líder tá lá de cabeça baixa, fala, vai falando aí que eu tô ouvindo. Então, isso acaba bloqueando esse acesso, né? Esse olhar, esse cuidado que a Euridice bem falou aqui no início, sabe? Então, é o que a gente que estuda isso e que vê isso, pelo menos assim nos ambientes, em alguns ambientes que a gente está, como aqui na Inova, a gente participa e vê muito isso, que a gente vê como básico, que precisa ser feito, precisa ser olhado, sabe? Olhar o outro como um humano, olhar o outro. Acho que olhar o outro, sabe? E às vezes isso é esquecido, é feito... a pessoa quer fazer aquele projeto para colocar um selo na empresa. Eu quero fazer esse projeto. Aí certificação D. Aí chama o Euridice, eu quero tal projeto X, Euridice, porque ela trabalha com isso. Mas quando olha, não há uma conversação, não há um diálogo, não há um tratamento de pessoa a pessoa, independente de cargo, sabe? Então, eu acho que esse olhar também é o que faz todo o ecossistema da empresa girar. Uhum. Eu queria só fazer esse complemento, né? Pensar exatamente, vocês pegaram aí, né? Eu tenho sentido muito, Laís e Aline, Camila e quem está me assistindo, que eu tô cumprindo meu propósito, né? E eu tô sentindo isso, que eu tô cumprindo meu propósito. E eu tô perpassando aí por todos esses níveis aí de educação, de sociedade. E sim, para mim a acessibilidade tem a ver com acesso, né? Com facilidade, com mobilidade, com comunicação, com estar e ser visto e ver, né? E quando Camila falava, tem algo que eu venho pensando muito, né?
que é sobre essa neurodiversidade. Então, a gente encontra também líderes com algumas especificidades, né? Neurodivergentes, e aí ele não se compreende, o diagnóstico, vou falar esse termo diagnóstico, eu nem gosto de utilizar, mas ele se percebe dessa forma. Quando ele tem, né? Porque quando eles estão numa posição, eles até evitam serem diagnosticados com esse tipo de qualquer tipo de questão neurodivergente, por receio de serem rotulados. Então, não, eu não sou, eu não tenho. A negação atrapalha, porque você poderia focar em algo que você é bom, né? Sim. E delegar o que você realmente precisa de suporte. Então, se reconhecer também como sujeito neurodivergente é uma porta para acessibilidade, né? Porque já que eu sou assim, quantos outros? Eu não vou ter essa intolerância que a Camila fala, né? Então, a gente percebe muito isso nas bases, nas crianças, por exemplo. E aí a gente volta para o início, eu acho que a gente já deve estar chegando já próximo ao final, então a gente volta para o nosso início de conversa. O que é educação? Né? E o que é que uma educação, não existe certo ou errado, né? Não existe. O que existe é humano, eu olhar para o outro. Como é que eu penso num mundo melhor? Eu vou criar minha filha com essa perspectiva de mundo melhor. Esse mundo melhor é ela ter pessoas ao redor que sejam diversas, para que ela, quando for adulta, ela consiga se reconhecer, né, como diversa, né, como única. Eu acho que esse é o diferencial também. Você se reconhecer como único, não vai querer estar em tudo que é bolha, né? Ter sua identidade própria. E, para além disso, reconhecer que os outros também têm suas identidades próprias. Isso vai fazer com que ela seja uma grande gestora, olhando a singularidade de cada um, para além desse resultado financeiro. O resultado financeiro ele vai vir no processo. Só que é semente. Né? Então, a minha semente ela tem 7 anos. A minha semente ela está aí com 7 anos. E empresarialmente eu já tenho aí uma carreira de mais de 22 anos, né? Porque eu inicio com a educação com 7 anos, 8 anos, que eu aprendi a ler cedo. E aí comecei a ser professora cedo e já comecei a disseminar no mundo. Mas essa provocação de como eu ainda saio daqui ainda inquieta, porque é o meu fazer, né? Como educar ou sensibilizar o maior número de líderes, né, de uma forma que ele seja consciente nas tomadas de decisão, né, e na inserção de novos sujeitos na sua corporação, entendendo que a diversidade, quanto mais diverso, né, para resolver uma questão mais fácil, apostar um pouco mais na sinergia. E eu entendo, voltando para o nosso início, que é esse trazer mesmo, esses líderes talvez não tivessem sido educados no momento que deveriam ter sido educados para que chegassem como líderes com essa visão diversa. E aí a gente volta para a infância. E aí eu vou pedir a colaboração de Camila para nos trazer esse olhar da infância, de como então agora construirmos e levarmos essas crianças, jovens, enfim, adolescentes, para esse caminho de uma liderança diversa, inclusiva, que tem esse olhar mesmo de que todos merecem participar dos ambientes todos. Já estou mexendo na cadeira aqui. Então, eu acho que eu até estou aqui com a cabeça conseguindo fazer uma costura, inclusive, nesse mundo empresarial que eu venho a conhecer mais da convivência com vocês, né? Eu anotei 2 coisas, né? A disposição em aprender pensando nos líderes, né? Para que ele esteja disposto a aprender e uma flexibilidade na real, né? Já que eu disse que vamos ler, né? Agora já estava sendo, você falou, agora eu liberei geral, como é essa flexibilidade na real, né? Na vida real. E aí a gente, só para pegar isso, porque eu fiquei pensando nisso quando a gente fala dos hoje dos líderes, né? Aí vamos pensar no adulto, também eu tenho o líder como ponte, então vamos pensar nos líderes e nos adultos, não é como se o líder, não é que ele é pai e mãe, não tem essa função parental, mas são os adultos da relação, são os pais, então e os professores como mediadores, né? Todos nós somos mediadores de uma educação, vamos pensar desta forma. Até quando eu estou lá fora, a forma como eu trato o assessor, não tem mais assessorista no elevador, pessoa da entrada, quando eu tenho um assessorista no elevador, que hoje não tem mais, mas em alguns hospitais que eu já fui, assim, para situações tem. Viajei no assessorista. E aí eu fiquei pensando um pouco assim, quando a gente retoma também, por exemplo, uma base de explicação teórica para tentar um ser humano organizar o aprendizado e o raciocínio dele, a Unesco traz 4 pilares. Eu vou falar só de alguns. Um é o aprender a conhecer, que é descobrir como é que você vai atrás do conhecimento, como é que você busca o conhecimento, como é que você busca novas informações. O aprender a fazer, que é uma aplicação teórica. E aí a gente pode pensar, tanto na escola quanto nos líderes, de dar um projeto, deixar as pessoas experimentarem.
Aí, agora tá vindo as ideias todas para costurar, porque eu costurei antes na cabeça dentro. E aí também, no que a gente está ouvindo o humano, a pessoa, a singularidade acolhendo, quando a gente é claro na expectativa, na orientação, no contexto, também no limite como pai e mãe, tudo flui melhor, porque aí eu sei exatamente o que está acontecendo. Eu estou num ambiente, principalmente as crianças e adolescentes, né? Então, quando eu sei o que é esperado, eu posso inclusive contestar sobre aquilo. Mas eu sei o que é esperado, eu estou num ambiente seguro nesse sentido. Eu não preciso concordar com tudo que a escola traz ou não, né? Ou achar que tudo, ou concordar com a decisão do meu pai e minha mãe. Você precisa aprender a argumentar, né? Para convencer o pai e a mãe de outra coisa. Mas, assim, também quando um gestor, imagino, penso eu, ele é claro no que ele precisa, inclusive, de resultado, né? As pessoas sabem um pouco o caminho. Então, deixar que as pessoas possam experimentar soluções, criar, só que isso leva mais tempo, talvez. E aí é que nem você vê em alguns vídeos ou tal, o pai e a mãe precisam ter, é bacana ter, precisam ter paciência, né? É legal quando a gente tem, porque se a criança vai quebrar o ovo... É bacana, é importante. Precisa pegando alguma coisa, você vai quebrar o ovo, lá vai ela, você fala, então, vai dar. Mas quando você consegue ter essa paciência, aí você viu também que não vai sujar muita coisa. De deixar ele errar, de deixar... Ela constrói o conhecimento vivido, a Euridice falou alguma experiência, coisa, ela falou sobre as experiências. Educação, né? E o conhecimento vivido, ele fica, ninguém tira. Porque a memória, às vezes, você vai decorar uma tabuada e tal, mas numa brincadeira, que for mais bem-humorado do que teu professor, você decora, né? Ele fica, né? Então, isso vale para todos. Porque aí, se a gente volta para aquilo, a educação não é só na escola e em todos os ambientes. Então, aprender a conhecer, sair atrás das informações, buscar as informações, aprender a fazer, aprender a conviver, que é conviver com a bendita diversidade, né? E eu acho que esse é um dos pilares mais difíceis da educação. E depois vem o aprender a ser, que é a gente poder se entender como individualidade, como ser, como eu sou, como ser humano, que eu sou mais um ser humano no mundo, né? E aí eu vou trazer uma provocação, bem provocativa, inclusive puramente da Inova, que é um pouco assim. Eu também acredito que o bacana é que Laila, que é minha pequena, cresça sabendo conviver com as pessoas. Acho que a vida dela vai ser muito mais fácil. E eu acredito profundamente nisso. Mas ainda que eu fosse uma mãe que não acredita nisso, que eu ensine ao meu filho que existem pessoas diversas e que ele tem. Eu até me revoltei. Assim, ele não precisa gostar de todo mundo, ou ser amiguinho, nossas filhas 9, 9, 7, né, de todo mundo, mas ele tem que respeitar. Então, você não quer viver com a diversidade, eu acho meio impossível. De verdade, eu acho impossível, tá? Difícil não viver com a diversidade. Mas você não quer, fica em seu apartamento, sua casa, em quatro paredes. Agora, na escola, você respeita todo mundo. Então, que a gente ensine também que a gente tem que respeitar o outro. E quando tem uma coisa bacana pra gente pensar. Quando eu respeito quem é diferente de mim, num gosto musical, vamos brincar, todo mundo sabe que eu gosto de rock. Então, quando eu respeito alguém que não gosta de rock, ou que acha uma banda que eu acho horrorosa, eu mais confirmo em mim mesma a minha identidade. Isso vale para qualquer coisa e assuntos tabus também. Sim. Então, quanto mais eu vivo como diferente, e eu vou dizer, não, eu não gosto desse tipo de música. Eu reafirmo quem eu sou. Eu reafirmo quem eu sou. Então, vou lançar um desafio. Lança a nossa meninada para conviver com quem você acha que tem mais pavor que seu filho ou filha conviva, porque vai reafirmar a identidade dele. Agora, ele vai trazer assuntos de fora para cá. E eu acho interessante que esse é o grande medo dos pais. Que não colocar os filhos em lugares expostos a experiências, porque e se... Né? É uma grande coisa que a gente vê na cultura de uma maneira geral. Meu medo é se ela vier com umas músicas que eu não acho nada bacana e com outras que eu acho inadequado. Mas aí é minha posição de mãe. Sim. Se vem um pai no meu trabalho, vamos trabalhar com os valores daquela. Exatamente. Família. Mas assim, na verdade, só que ele vai trazer assuntos que você desconhece. Sim. Talvez vão pensar no gestor. Assuntos que eu, como mãe, desconheço. E aí isso me tira da minha zona de conforto. Eu já falo, peraí que mamãe não sabe dessa, eu vou procurar me informar no Google. Mas o Google não é uma biblioteca que está completa, não. Vou estudar um pouquinho mais. Outras bibliotecas. Eu digo que o Google é uma grande biblioteca, que tem muitos livros. É assim que eu apresento. Porque aí me dá tempo de procurar, mesmo que seja no Google, ou entre amigos, ou o que for. Interessante. Né? Interessante trazer essa visão, então, que na verdade, eu acho que da infância à vida adulta é ser exposto, talvez, à diversidade, para que você se reafirme e que você consiga lidar e respeitar. E que os adultos envolvidos, seja o papai e a mamãe, sejam, aí vem um professor, ou líder, sejam os adultos da relação, que eles sejam mediadores, porque aí eles mediam o conhecimento e a construção do conhecimento, né? Que é o líder que é ponte, que é o líder que escuta, é mediar aquele aprendizado.
para o resultado final que você quer. E você joga, quanto mais velho, você joga ali, o resultado que a gente precisa é esse. Como é que a gente faz? Maravilha. Maravilha. Infelizmente, o papo estava muito bom. Já nem parece, né? Precisa de uma parte 2. Eu vou trazer aqui vocês, então, para que vocês tragam em um minutinho um Reels, tá? Um Reels de 1 minuto. As suas considerações finais sobre educação, sobre o mundo que vocês desejam, sobre como vocês enxergam esse mundo, né? Esse caminho para a gente ter um mundo mais inclusivo, mais positivo e transformado de verdade, tá? Eu vou pedir que você fale. Não queria, não. Não quer começar, porque aqui tá tão gostoso essa conversa, né? E eu sou tão quietinha que eu não começo a falar. A gente tem que desenvolver mais essa conversa, esse assunto. Ai, gente, o que falar, né? Tanta coisa. Sei lá, eu acho que... Não sei, faltou um pouco mais a gente falar, não faltou nada, né? Eu acho que é outra mesa. Eu acho que uma mesa complementar, talvez uma nova conversa, não é mesmo? Mas pensar nessa educação, com todos esses pilares que a Camila ela trouxe, e reverberando aí no mundo corporativo, né? Eu acho que nada é à toa. A gente vai para a primeira comunidade, que é a primeira comunidade que nos recebe a família, a gente vai para a escola, a segunda comunidade, e a tendência é crescimento, né? Então, mais uma vez reforçando que essa primeira comunidade ela tem um papel extremamente importante. A gente tem essa outra comunidade que são os nossos vizinhos, nossos amigos. Então, a ambiência ela é responsável muito, sim, por esse sujeito que vai chegar lá, né? Mas uma coisa que eu vou ficar aqui, né, forte e já finalizando, é esse aprender a ser. Não tem sabor maior, né, enquanto sujeito de sociedade, sujeito mesmo dentro de uma comunidade, da sociedade mesmo, ele saber quem ele é, de onde ele veio, porque isso vai fazer com que ele se posicione, né? E pensando nesse líder, é até um perigo. Por que eu falo isso? Porque se ele for um sujeito, né, que foi, de certa forma, teve vários inputs negativos, não penso assim, que líder vai ser esse? E aí a gente volta para a base, que é a experiência. Então, se no seio familiar ele teve esses inputs negativos de eu sou o melhor, tem que ter competitividade, você é isso, você é aquilo, sua pele é mais importante do que a do outro, você não pode dar um bom dia, outra. Ele, enquanto líder, são as experiências que estão ali. A gente, em outros estudos, a gente fala que é a programação, né? Uhum. Então, se a gente está com o ser... Algumas pesquisas vão falar que ele está nu, né, livre, tá ali zero, alguns falam da tábula rasa, né, mas ele está ali e a gente vai colocando dentro daquele chip a programação. E essa programação é que vai ser os grandes líderes, porque nós somos líderes. Sim. Independente de ser da corporação ou não, em algum momento a gente está nesse papel de líder, em outro momento a gente vai reproduzir enquanto mãe, a gente vai reproduzir enquanto pai, e ali vai ser um líder. Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: vamos fortalecer nossas bases numa perspectiva de aprender a ser cada vez mais, né? E se reprogramando. E enquanto os líderes, eles precisam sim, se assim quiserem, voltar um pouquinho atrás, né? Se reprogramar, né? Então, esse chamado de aprender a ser é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Eu vou aprender a ser para que eu faça a minha reprogramação mental e eu seja um líder cada vez mais consciente, não só olhando para o meu umbigo, ou esse umbigo, de repente, são os números da minha corporação, né? Mas pensando que eu preciso ter um ecossistema que me fortaleça minhas bases, porque senão eu vou ficar sozinho aqui, né? Só eu e não vai ter, ou então as pessoas vão estar ali à base de chicote, né? À base de... Então é isso, vamos fortalecer nossas bases e um convite que eu faço também é a nós mesmos. Vamos trabalhar mais ainda, né? Enquanto líderes que somos, cada um das suas esferas, se aprender a ser. Né, fortalecendo nossa identidade. Maravilha, Aline. Então, eu acho que a palavra que fica é consciência. Que é o que a gente tem que se apropriar dela para a gente trazer para os pequenos e também a consciência enquanto adulto. E trabalhar a liderança também na autoliderança, né? Autoliderança. A gente trabalha com isso. Então, eu entendo que a escola tem um papel fundamental, a base tem um papel fundamental, a gente, enquanto líderes, não tem como desver, tem coisas que a gente já aprendeu, então a gente não tem como desver. Então, se a gente tem essa consciência, enquanto... a gente hoje tem um trabalho meio que de duas pontas, né? Somos mães aqui, todo mundo é mãe. A gente trabalha isso com nossos pequenos, graças a Deus a gente tem esse nível de consciência e trabalha isso com os pequenos. E a gente também está trabalhando isso também com os líderes que
se propõe, líderes, corporações, colaboradores, qualquer função que seja, para desenvolver essas potencialidades. E eu acho que a gente hoje está nesse equilíbrio, né, trabalhando nessas duas pontes. Que a gente tenha um futuro promissor, eu torço para isso, em que essa base esteja bem consolidada, para que esses pequenos que estão crescendo nessa nova geração seja transformador, seja um futuro transformador, que eu acho que é o que a gente precisa, né? Então, hoje a gente está aqui nesse equilíbrio, graças a Deus a gente tem, assim, cada vez mais, quando a gente está em ambientes como esse, a gente vê uma pessoa que trabalha também isso, vê outras pessoas que corroboram dessa mesma ideologia de educação, a gente fica contente e fala assim, eu não estou sozinho, sabe? Eu com um pinguinho de água ali no biquinho do beija-flor, estou ajudando a apagar esse incêndio que é enorme. Então, chega a arrepiar. Porque a gente, quando vê pessoas assim, a gente fica feliz em não estar só. Então, eu acho que esse equilíbrio que hoje a gente vive, em atuar em corporações, empresas, escolas, porque precisa ser visto isso, precisa também, e que hoje a gente está vendo na base, a gente tem que trazer esse nível aí de consciência. Né? Maravilha. Deixa eu fazer só esse adendo, eu sei que está terminando, mas deixa eu falar rapidinho. Nós somos o sonho afrofuturista dos nossos. Né? Então, a gente sonha que os líderes sejam conscientes. Então, são os nossos que serão. Então, mais uma vez, reforça a base. Né? É isso. Camila, por favor. Eu fiquei pensando aqui que a educação possibilita tomadas de decisões conscientes, para o suposto bem e para o suposto mal, mas que a gente pense na educação como um instrumento para escolhas, tomadas de decisões em geral. E eu estava aqui uma frase eu adoro o Luiz Felipe Pondé, eu morro de rir quando ele fala as coisas, né? E ele fala que a educação, ele é professor universitário e tal, e ele fala assim que a educação, às vezes assim, não tá horrível, não tá andando para nada, mas que a função dela seria, eu sou mais otimista do que ele, mas eu adoro ele, é ajudar as pessoas a aprenderem a lidar com a humanidade delas, no sentido de lidar com a minha potencialidade, com a minha sombra, então que seja com as minhas vivências que não foram tão bacanas, mas para lidar com a minha luz, nem sou muito fã dessas palavras, mas com a minha luz, com a minha sombra, e que eu possa lidar com a humanidade delas, que é aquele do meu ser e do outro ser, mas que a gente possa lidar com a nossa humanidade, com as nossas sombras também, porque não deixaremos de ter sombras. Mas nós podemos botá-las para algum lugar lá do mundo. A host desse episódio, resumir o que eu compreendi sobre tudo isso, eu acho que a educação que a gente falou aqui é sobre o autoconhecimento. Passa sobre quem somos, sobre quem queremos ser e sobre como aprendemos a ser quem somos. E como queremos para os nossos filhos. Né? E ensiná-los, inclusive, a serem quem eles são, não uma extensão nossa, né? E aí, isso é um grande processo para quem é pai e mãe, é um aprendizado contínuo. Não tem regra, como a Camila falou, a gente não vem com uma receitinha, o filho não nasce com um manual. Mas eu acho que a educação e o caminho para que a gente desenvolva o mundo e um futuro melhor é esse. E o Hub está aqui, um Hub de propósito, o primeiro do mundo, para conectar essas pessoas que vivem os seus propósitos, mas que buscam caminhar para um futuro positivo e um futuro mais responsável. Então, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje. Né? Eu fico muito feliz de poder compartilhar esses temas com vocês, porque, como a Camila falou, a gente já se conhece, mas conversar e consolidar esses temas para o YouTube, para outras pessoas que estão nos assistindo agora, é muito importante para a gente compartilhar o que a gente entende sobre o que é o mundo e trazer mais pessoas para esse lado de cá. Né? É isso, então eu peço a vocês que acompanhem os nossos próximos episódios. Chegamos ao fim deste episódio tão inspirador, infelizmente. Vamos pensar na segunda parte, tá? Vamos. Educação parte 2. Vamos pensar na segunda parte. Claro, vamos todos agora falar sobre os seus contatos, porque normalmente a nossa produção coloca os nomes e os arrobas abaixo, mas eu peço que vocês agora digam sobre como acessar vocês, o contato de vocês, resumidamente, por favor, que já estamos no limite do nosso tempo. Ok, @librasmaisoficial e @euridesnascimento.libras. Maravilha, por favor, Aline. @Aline @psicóloga, sem acento, psicóloga, .Camila Miranda. Então, por favor, se conectem a essas mulheres incríveis e inspiradoras, ao nosso Hub de Propósitos e as comunidades delas também.
para adquirirem mais informações e compartilharem conhecimento, que eu acho que é isso que a gente está aqui para fazer. Eu acho que o propósito de todo mundo se resume também a compartilhar conhecimento e educação por aí. Então, concluímos mais um episódio inspirador, como eu havia dito. Esperamos ter uma segunda oportunidade de trazê-las para compartilhar aqui. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal para não perderem nada. Sigam a Inova Collab nas redes sociais também, para ficar por dentro de todas as nossas atualizações dos próximos episódios, porque juntos a gente busca a mudança desse mundo. Obrigada.